Olá, meu nome é Mariana Guel e esse é mais um vídeo do canal Monetizou. E hoje eu vou falar sobre onde você poderia investir, opções de investimento, agora que a Selic está em 12,75%. Quê? Como assim? A Selic está em 12,75%? Sim, eu já tinha falado sobre isso no Instagram e no TikTok, mas, sei lá, vai que você não viu. A Selic aumentou 1 ponto percentual e chegou nesse patamar de 12,75%. O mercado deve estar louco, então, né? Tinha subido tanto assim. Não, na verdade isso foi completamente precificado pelo mercado, já era um aumento esperado. E um exemplo disso é que eu fiz um vídeo sobre como ganhar com marcação a mercado e nesse vídeo eu falo explicitamente que a Selic deve aumentar 1 ponto percentual e chegar no patamar de 12,75, então já era algo contabilizado. Mas como assim, Mariana? Contabilizado? Pera, explica, por que isso está subindo assim do nada? Não está subindo do nada, a Selic está numa tendência de alta desde março de 2021. E ela está assim porque na pandemia a gente teve uma inflação da base monetária, a base monetária se expandiu muito, isso fez com que os preços aumentassem e agora isso ficou ainda mais pressionado por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então se aumenta a taxa Selic para tentar controlar essa subida de preços. Atualmente a inflação é um assunto muito delicado, tanto no Brasil quanto no mundo, e se aumenta a taxa Selic numa tentativa de controlar ela, justamente porque a taxa Selic é a nossa principal ferramenta macroeconômica de controle inflacionário. Pera, agora eu me perdi. Como assim a taxa Selic é a principal ferramenta macroeconômica de controle inflacionário? Que caralhos a taxa Selic tem a ver com a inflação? Quando a gente aumenta a taxa Selic, em tese a gente cria um incentivo para se poupar mais. Porque se você poupa e compra um título, você vai ter um retorno fácil e alto, Tá subindo esse retorno. E o que significa poupar, para bom entendedor? Poupar, sua poupança, é tudo aquilo que você deixou de consumir. Então, quando a gente cria um incentivo para se poupar mais, isso significa que a gente está criando um incentivo para se consumir menos. Em tese, esse incentivo para consumir menos ajudaria a desacelerar a subida dos preços. Então, sim, estamos aumentando a Selic porque nesse momento a nossa situação inflacionária está muito delicada, a gente tem que controlar isso de alguma forma e o governo está aumentando a Selic para ver se ele consegue conter a situação, E como o mercado sabe que justamente a taxa Selic é a taxa utilizada para conter o processo inflacionário, essa subida é algo considerado, é algo já precificado. E em particular, essa subida de 1 ponto percentual estava sendo contabilizada corretamente, Estava se esperando que subisse exatamente 1 ponto percentual. Só que o que a gente tem que pensar, que é uma reflexão que eu já trouxe no TikTok? A nossa política macroeconômica tem um limite. Existe um limite de até onde eu consigo pressionar essa taxa de forma sustentável. Por quê? Porque o aumento da Selic, apesar de ser bom para o controle inflacionário, ele vem com um custo. Quando você aumenta a Selic, você torna o empreendimento no Brasil mais caro, por exemplo. Empreender no Brasil fica relativamente mais caro. Por quê? Primeiro, se a pessoa for pegar um financiamento para empreender, ela vai ter que pagar juros maiores. Um aumento da Selic faz com que os juros dos empréstimos fiquem mais altos. Então, assim, a pessoa que está emprestando dinheiro ganha mais, mas a pessoa que está pegando dinheiro emprestado para empreender, para criar um negócio, acaba tendo que pagar mais. E mesmo se o empreendedor não chegar a pegar um empréstimo, não chegar a pegar um financiamento, o custo relativo do empreendimento fica mais alto. Por quê? Porque agora o retorno desse empreendimento terá que bater o retorno da renda fixa, que está cada vez maior. Então, por exemplo, se eu vou abrir um negócio e o retorno sobre o capital investido, o ROIC é de 10%, não faz sentido em termos de custo de oportunidades, porque eu poderia ter pegado o dinheiro que eu usei para abrir o negócio e ter comprado um título que vai me dar uma rentabilidade maior. Entende? Então, o aumento da Selic faz com que empreender seja mais caro e menos vantajoso, relativamente falando. Isso para a economia no longo prazo é nocivo, porque você desestimula o comércio, você desestimula a abertura de empresas. E essas empresas vão fazer o quê? Empregar pessoas. Então você acaba sufocando a economia. E além dessa lógica de aumentar o custo de empreender, você também prejudica a demanda. Como eu falei, quando você aumenta a taxa Selic, você acaba desincentivando o consumo. Então, para a inflação, ok, você está controlando. Mas para o comércio, isso é ruim. Então, o que está acontecendo agora? Que isso é bem perceptível. Vou dar um exemplo. A taxa Selic aumentou. O que acontece quando a taxa Selic aumenta? Você desestimula o consumo. Quem é prejudicado com isso diretamente? Varejista. O que aconteceu com as varejistas na Bolsa desde 2021 para cá? Todas elas despencaram. Magalu despencou, Via Varejo despencou. Pets passou por um momento mal agora, nesse último mês. Então, assim, a gente está falando de uma situação macroeconômica muito complicada para o setor varejista, por exemplo, e para o comércio de forma geral, porque você tem esse custo de empreendimento somado com menos consumo, menos demanda. No longo prazo, isso fode a economia. Então, por mais que aumentar a Selic seja bom para atrair capital estrangeiro, por mais que aumentar a Selic seja bom para controlar a inflação,
você vem com um custo econômico e social alto. Então é importante entender que essa taxa não pode aumentar indefinidamente, porque o custo social disso seria absurdo. E o que a gente tem que entender que o último aumento foi contabilizado pelo mercado e era o que o mercado estava esperando. Mas quando você vai considerar as premissas iniciais do mercado, a gente já está falando de uma taxa Selic muito alta. Em 2021, acreditava-se que a taxa Selic não ia passar de 11%. No fim desse ciclo de alta, ela não ia passar de 11%. Em dezembro de 2021, já se começa a falar da possibilidade de 12%. No começo do ano, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, aumenta-se essa previsão para 13%. E agora, com a inflação de março, já começa a se falar da possibilidade da taxa Selic passar de 14%. Então, assim, a taxa Selic em 12,75% acabou sendo contabilizada pelo mercado e era a premissa que o mercado estava considerando, mas eram as premissas atuais do mercado. Se a gente vai olhar lá para trás, ela já está muito mais alta do que se considerava inicialmente. E aí vem a questão, até onde ela vai? Porque, como eu falei, não dá para aumentar isso para sempre, porque vem com um custo econômico muito alto. E além dessa questão de até onde ela vai, tem-se outra questão mais importante ainda. Quando que ela vai começar a cair? Porque ela vai começar a cair. O que o mercado está considerando agora? Que ela vai continuar subindo em 2020. A gente está considerando ainda alguns aumentos da taxa Selic. Está se discutindo a possibilidade dela passar de 14%, mas isso ainda não é consenso no mercado. E o que se discute? Que em 2023 já existe a possibilidade da gente entrar num ciclo de baixa. Porque em algum momento essa taxa Selic vai ter que diminuir. Porque no longo prazo uma taxa Selic em 13%, 14% não é sustentável. Então, muito provavelmente em 2023 ou enfim 2024, a gente vai estar falando de uma taxa Selic menor. A gente já entendeu a nossa situação inflacionária, a gente já entendeu nossas expectativas com relação a Selic e como isso se conversa, inflação e Selic. Eu vou fazer um breve comentário de como está o cenário econômico, olhando para a bolsa, olhando para dólar, câmbio, que eu já discuti muito aqui no canal, mas enfim, só para contextualizar. Qual é a nossa situação macroeconômica de agora e qual é a nossa expectativa macroeconômica? Eu tô gravando esse vídeo no começo de maio, não sei exatamente quando ele vai sair, mas enfim, vou falar da historinhazinha rapidinha de 2021 para cá. Dólar estava caindo desde o começo do ano, indo na contramão do mundo, O dólar estava se valorizando em frente a outras moedas fortes, mas com relação ao Brasil, especificamente, ele estava em queda. Eu já expliquei isso num vídeo em que eu falo até sobre que a gente deveria aproveitar isso para comprar dólar. Eu recomendo vocês verem. O nome do vídeo acho que é Dólar em Queda, não tenho certeza. Mas enfim, vamos lá ver. E agora, em abril, dólar dispara. Uma semana depois de eu ter publicado o vídeo, na realidade. Fiquei até surpreendida, porque eu achei que ia demorar mais para ele subir novamente. Mas enfim, já disparou, Foi de R$ 4,60 para mais de R$ 5 novamente. Bolsa. Nossa bolsa também estava indo na contramão do mundo. Em 2021 foi um ano bem difícil para ação, para renda variável de forma geral. O Ibovespa estava caindo, estava em queda. Foi o ano que a Magalu se ferrou, foi o ano que Via se ferrou também, se eu não me engano. Essas ações de crescimento na Bolsa Brasileira já começaram a despencar por causa da subida de juros, cenário macroeconômico muito ruim, etc, etc. No começo do ano, a gente tem guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as perspectivas começam a mudar. Por mais que no mundo inteiro as bolsas comecem a cair, a nossa começa a subir, indo também na contramão do mundo. Por quê? Commodities em alta, a nossa bolsa estava muito descontada, Porque, enfim, depois de 8 meses de queda, com uma Selic subindo, A bolsa ficou barata, não tem outra forma de falar, e o investidor estrangeiro começou a observar isso. Então atraiu-se muito capital estrangeiro, foi até por isso que o nosso dólar caiu, apesar do dólar ter se valorizado em relação a outras moedas, Com relação ao real ele estava caindo. Mas agora em abril a nossa bolsa derrete. Então assim, o abril foi um mês muito ruim, Foi um mês sangrento, não tem outra forma de colocar. O dólar que estava caindo começou a subir em abril. A bolsa que estava subindo desde o começo do ano derreteu em abril. Bolsa americana, que tudo bem, estava em queda também desde o começo do ano, também caiu muito em abril. Bolsas internacionais, de forma geral, caem muito em abril. Criptomoedas também caem muito em abril. Então, assim, para renda variável, abril foi um mês fatal. Por que isso aconteceu? Porque, enfim, a nossa situação já estava muito ruim, A situação macroeconômica global já estava muito ruim, apesar do Brasil ter aguentado bem desde o começo do ano, estava uma situação muito instável. Pior em abril, por causa da instabilidade que a China causou, Começou a se ter toda aquela questão dos lockdowns da China, teve-se a situação do Porto de Xangai, começou a se discutir uma possibilidade de escassez de produtos e de insumos por causa da situação chinesa. Então se criou um pânico muito grande em cima disso, que se traduziu em renda variável. Por causa da China, commodities caem. Então, commodities que estava sendo uma das coisas que estava levando a Bolsa Brasileira para cima, despenca.
Então isso prejudicou a nossa bolsa em particular. Além disso, que aí já fala, enfim, da situação global. Inflação em alta. Já estava se acreditando que, enfim, que a inflação a essa altura teria passado, né? Ou, não passado, mas ter dado uma quebrada. Não tem outra forma de falar, mas a inflação no mundo todo ainda está muito em alta, ainda está subindo muito. Então tem essa questão. Por causa disso, discussão de aumento de juros no mundo inteiro, aumento de juros americano. O que acontece quando os juros aumentam? Em particular, os juros americanos. Todos esses ativos de risco caem. Então tudo isso acabou se juntando em abril. Então assim, um mês complicado. E qual é o ponto que eu quero discutir nesse vídeo? Primeiro, essa questão da Selic. Nossa Selic está aumentando desde março de 2021. Fomos um dos primeiros países a começar um ciclo de alta da Selic, né, da taxa de juros. Os Estados Unidos, por exemplo, demorou muito para começar esse ciclo. Aqui a gente já poderia começar a discutir se a nossa taxa de juros está alcançando um pico de alta, né, uma Selic em 12,75%. Será que vai aumentar muito mais a partir disso? E talvez aumente, talvez chegue em 14 e pouco. Mas quanto tempo isso vai se manter de forma sustentável? Será que a gente vai começar a entrar num ciclo de baixa em 2023? Primeira questão. Não posso afirmar isso dos juros americanos, porque, como eu falei, eles demoraram muito para começar a aumentar os juros, começaram a aumentar agora, então não sei até onde os juros americanos vai chegar. Isso pode continuar afetando bolsa americana, etc, etc. Mas, enfim, no Brasil eu acho que a gente já pode começar a ter essa discussão. E além disso, além dessa questão da taxa Selic, a gente está vendo agora, né, nesse último mês, um mercado movido pelo pânico. Toda a situação macroeconômica instável desde 2020, somado por pontos de instabilidade ainda maior agora nesse último mês, com a situação da China, etc, etc. Inflação ainda muito alta e juros aumentando. Tudo isso levou os ativos de renda variável para baixo. E o que você tem que pensar como investidor inteligente? Você não pode se guiar por esse pânico, mas pensar nas suas decisões a longo prazo e considerando todas essas questões, talvez seja um investidor que se destaque. Então, assim, não vá pela emoção, porque ir na emoção por esse momento, a gente pode acabar tendo o famoso vender na baixa e comprar na alta, então, assim, não faça isso. E pense de forma racional como eu posso posicionar a minha carteira agora, nesse momento que a Selic está muito alta e que a renda variável está muito baixa, de forma a lucrar quando a Selic talvez abaixe e a renda variável talvez suba. É isso que a gente tem que internalizar. Você tem que pensar em 2023 e 2024. Provavelmente lá a situação de instabilidade macroeconômica já deu uma quebrada, né? Se Deus quiser, vai dar uma quebrada, e os juros provavelmente vai ter caído, porque no longo prazo um juros tão alto, pelo menos a Selic, né? Uma Selic tão alta não é sustentável. Tá, Mariana, eu entendi toda essa discussão teórica sua, eu entendi que eu deveria pensar de forma anticíclica, e eu entendi os movimentos de mercado, o que está acontecendo no presente versus o que vai acontecer no futuro. Como eu me posiciono? Tá, esse vídeo não é uma recomendação, mas a gente está num momento de muitas oportunidades. Primeiro, oportunidade com renda fixa. A taxa Selic tá alta e fingir que não tem como aproveitar isso é burro, né? Tem essa questão. Eu fiz um vídeo falando sobre como ganhar dinheiro com renda fixa, eu tenho um vídeo dedicado a isso no canal, né? Sobre como ganhar com marcação ao mercado. Então vai lá ver, porque lá eu explico mais detalhadamente sobre. Mas enfim, tem essa possibilidade de ganho. Se você comprar um título pré-fixado agora com os juros altos, quando os juros caírem, ele vai se valorizar. Então, é uma possibilidade de investimento muito interessante para 2023, 2024, 2025, né? Dependendo de até onde você consiga levar esse título. Mas, além da renda fixa, que eu já fiz um vídeo completamente dedicado para renda fixa, a gente tem que olhar para a renda variável. E é por isso que eu falei tanto de como o mercado está agora. Os ativos de risco estão muito descontados. Não tem outra forma de falar. Tudo em abril sangrou e se descontou. Então, primeiro, quando os juros sobem, os ativos de risco caem. É o que aconteceu com o mercado acionário brasileiro em 2021, que aconteceu agora em abril. É o que está acontecendo com o mercado americano. Além, enfim, de toda essa questão de instabilidade macroeconômica, é o que está acontecendo com o mercado americano. E é o que aconteceu com as criptomoedas. As criptomoedas acabaram caindo muito em abril também. E é interessante perceber que o Bitcoin está cada vez mais seguindo os movimentos do mercado acionário americano. Mas, enfim, isso é outra discussão que eu não vou me estender tanto aqui. E olhando para o Brasil e para a taxa Selic especificamente, né, que enfim, é o ponto central de discussão desse vídeo, a gente tem várias opções bem baratas no mercado acionário. A gente tem várias oportunidades que a gente deveria olhar também. Ah, Mariana, mas
ainda tá num momento de muita instabilidade, eu não consigo olhar pra ação nesse momento e me sentir segura. Eu sei que você tá falando pra não se guiar tanto pela emoção, pensar no longo prazo, etc, etc, mas eu não consigo, eu me sinto mal, o mercado ainda tá muito volátil. Eu entendo a sua dor. Realmente entendo. Quem tinha muita exposição a ações de crescimento, por exemplo, esse foi um mês muito difícil, né? 2021 foi um ano muito difícil e esse mês em particular também foi muito difícil. Então eu entendo a sua preocupação com relação a isso, porque ações de crescimento realmente despencaram. Mas é interessante você olhar para essas empresas realmente como empresas de crescimento, que acabam tendo ações mais voláteis e que realmente sofrem mais em períodos mais difíceis. Nem todas as ações são assim. E nem todas as ações despencaram nesse período, né? Acabaram tendo cotações difíceis, mas não foi algo absurdo como, por exemplo, Magalu, Via Varejo, Netflix lá fora, né? Não chegou nesse nível. E de quais empresas que eu tô falando que talvez sejam empresas melhores para você que tá com medo dessa volatilidade? As pagadoras de dividendo. As empresas pagadoras de dividendos, né? Aquelas empresas mais estáveis, que não são ações de especulação, não são ações de crescimento, né? Empresas de crescimento, elas não chegaram a despencar tanto. Empresas pagadoras de dividendos não têm ações tão voláteis assim. Então, talvez nesse período, se você já está pensando em se posicionar no mercado acionário, mas está com medo de uma volatilidade, porque, enfim, não sabe o que vai acontecer no futuro próximo, talvez seja uma possibilidade interessante para você. Porque elas não são tão voláteis quanto uma empresa de crescimento, então não tem esse risco de despencar, né? Pelo menos não tem um risco tão alto de despencar, e você ainda teria a chance de ganhar dinheiro via dividendo. E o mais importante, qual é a grande questão, por exemplo, das pessoas que investem nessas empresas? Elas não pensam em ganhar em especulação, elas pensam em se tornar sócios de boas empresas. E nesse momento atual, você conseguiria fazer isso por um preço menor, por um preço mais baixo. Então acaba sendo uma janela de oportunidade interessante. Ah, mas eu ainda acho que talvez a renda fixa seja uma jogada interessante. Ok, eu não tô falando pra você desistir de renda fixa. Eu tô falando que você tem a chance de se tornar sócio de uma boa empresa, que no longo prazo vai te dar bons retornos, vai pagar bons dividendos. E na minha opinião, virar sócio de uma boa empresa no longo prazo valeria mais que um título público. Então assim, é uma questão pra ficar ligado. Ah, Mariana, eu não entendi muito bem essa estratégia de dividendo. Eu tenho um vídeo aqui que eu explico muito bem sobre isso, que é o vídeo Como os Milionários Investem, que aí eu falo sobre toda a teoria dessa estratégia, de como, o que considerar, né, o que olhar para ação. Então vai lá ver que lá eu explico bonitinho. E lá eu falo os setores que você tem que olhar. Então é isso. A ideia do vídeo foi trazer esses questionamentos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam, dá um like, se inscreve no canal.